Olá, cliente Logic! Hoje vamos aprender sobre como realizar a importação do CNIS e da carta de concessão. O Prévios possui essa função desde sua primeira versão. E claro, a versão mais atualizada, o Prévios 3, possui muitos aprimoramentos que nos ajudam na elaboração do cálculo, como, por exemplo, a possibilidade de comparar os salários de contribuição do CNIS e da carta de concessão. Vamos lá, então? Na aba Cálculos, vamos selecionar o módulo Cálculo Previdenciário e vamos clicar em Novo. O programa ele traz duas opções. Para quem está iniciando, ele traz a opção de utilizar o assistente de cálculo, e para quem já é um pouco mais experiente, é só marcar a opção não utilizar o assistente de cálculo. Bom, de forma breve, vou lhes explicar como fazer a importação do CNIS e da carta utilizando as duas opções. Então vamos lá, utilizando o assistente de cálculos. Vamos clicar em utilizar, vamos dar um nome, importação do CNIS e carta. E clicamos em prosseguir. Depois disso, ele faz essa primeira pergunta: o segurado recebe um benefício previdenciário atualmente? Bom, vocês vão decidir, vou marcar aqui a opção de não, e então ele vai me perguntar: deseja importar as informações a partir do documento do INSS? Então vocês vão marcar a opção sim, desejo importar dados do INSS. A janela de importação para quem utiliza o assistente e para quem não utiliza é exatamente a mesma. Agora eu vou explicar para vocês para quem não utiliza o assistente de cálculos. Então, neste caso, eu já criei um novo cálculo e vou avançar para a próxima tela, que é a tela do tipo do cálculo. Nesta tela, então, eu vou clicar aqui embaixo em Importar dados do INSS. E notem que abriu aquela mesma janela para quem utiliza o assistente de cálculos. Daqui para frente, o procedimento vai ser exatamente o mesmo. Então, vamos anexar o CNIS, clicando aqui nesta lupinha. É importante que vocês já tenham previamente o extrato do CNIS e da carta de concessão baixados em sua máquina através do site do meu INSS. Vamos selecionar o extrato do CNIS, clicamos em abrir. Ok. Depois disso, então, vamos anexar a carta de concessão. Ok. Vamos selecionar e clicar em abrir. Certo. Esta janela nos mostra de forma prévia os salários de contribuição na coluna do CNIS e na coluna da carta. Notem que os salários de contribuição na carta de concessão irão iniciar a partir de julho de 1994. Então, vamos baixando mais aqui. Então, aqui começa, em julho de 1994, começam os salários da carta e ele coloca um ao lado do outro e faz algumas observações. Então, ele nos traz aqui ó, o mês e o ano, os salários do CNIS, da atividade principal mais a secundária, os salários da carta de concessão, que normalmente já vem somado com as secundárias, a diferença entre eles, notem que já tem uma pequena diferença aqui. Para que nós possamos ter uma ideia, ele traz também uma coluna com o teto de contribuição e uma observação. Neste caso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais a tela aqui. Ele traz uma observação que o salário da carta foi limitado ao teto e está menor do que do CNIS. Ou seja, podemos ver teto de contribuição, carta de concessão se limitou ao teto, está menor do que o CNIS. E deu aqui a diferença. Então, ele vai fazer várias comparações e observações com o passar do tempo neste caso. Então, podemos ver aqui ó, que tem vários casos em que o salário da carta está limitado ao teto, porém menor do que o CNIS. Aqui podemos ver uma situação específica onde o valor da carta é maior do que o do CNIS. Então, aqui no mês de janeiro e fevereiro de 2006, o salário de contribuição da carta está maior do que do CNIS. Ele nos mostra a diferença, nos mostra o teto de contribuição para que a gente possa ter um parâmetro e as observações. Enfim, eu tenho então algumas opções aqui para poder marcar, que diz colocar o maior valor importado do CNIS sempre na atividade principal.
eu posso selecionar essa opção ou não, aí vai a critério de vocês. E por padrão, o programa já vem selecionado essa seguinte opção: se não existir a data final do vínculo no CNIS, colocar a data do último salário de contribuição. Ou seja, acontece de muitas vezes o CNIS ele tem o vínculo cadastrado, neste vínculo existe a data inicial, existe todas as contribuições, porém não existe a data final. Então, neste caso, o programa já deixa marcada essa opção, de que caso não exista a data final do vínculo no CNIS, ele vai colocar a data do último salário de contribuição. Mas, claro, tudo isso ainda vai depender da análise que vocês precisam fazer em relação a isso. Então, eu tenho alguns botões aqui embaixo. Eu posso gravar os dados do CNIS, eu posso gravar os dados da carta de concessão. Obviamente que se eu selecionar cada um deles, eu vou gravar somente os dados do CNIS. Se eu selecionar este botão, eu vou gravar somente os dados da carta de concessão. Eu tenho também o botão de gravar os maiores valores. Eu tenho este botão aqui, que foi incluído aqui no programa, para cálculos de revisão da vida toda. Ou seja, eu clico aqui em gravar os dados do CNIS até junho de 1994 e após carta. Esta opção está aqui porque muitas vezes acontece de ter alguma diferença entre os salários de contribuição do CNIS e da carta, gerando uma diferença no valor da RMI. E eu tenho essa opção de gerar relatórios, onde ele vai gerar um relatório exatamente com estas informações. Certo, vou selecionar então a opção de gravar os dados do CNIS. E confirmo a gravação. Ok, dados gravados com sucesso. E após isso, então, o programa retorna para a tela do tipo do cálculo. E se nós avançarmos aqui para a tela do tempo de contribuição, nós vamos ver, então, que ele importou os vínculos trabalhados em cada empresa. Então, vou aumentar um pouquinho mais a tela aqui, ele mostra aqui o nome da empresa. Então, eu tenho aqui a data inicial, a data final, o nome da empresa e assim por diante. E também ele importou os salários de contribuição. E após isso, você pode seguir com a parametrização do cálculo. Este foi mais um vídeo com dicas do programa Prévios 3.0. Siga-nos nas redes sociais para mais informações relacionadas ao programa Prévios e de todos os outros programas que nós temos voltados para a área de cálculos jurídicos. Até mais!